Aleluia, Jesus. Grato ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado nessa noite. Aleluia, nós podemos estar aqui, né, adorando ao Senhor. Quero agradecer o convite, meu irmão Aleluia, glória a Deus. Tramilton, pela confiança, né? Aleluia. É sempre bom, né? É uma alegria imensa poder estar aqui com os irmãos. Glória a Deus. Para ministrar, para adorar o Senhor junto com os irmãos. A gente se sente em casa, né? Irmãos, eu já senti a presença do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, o Senhor. Ele fala a hora que Ele quer, o momento que Ele quer. Ele age da forma que Ele quer. E o Senhor já falou conosco, irmãos, através dos louvores, né, das palavras lidas aqui. E o Senhor tem grandes coisas para nós nessa noite. Aleluia! Então, nós estamos atentos à voz do Espírito Santo de Deus, estarmos ligados no trono do Senhor, porque Ele já preparou também o nosso coração para receber essa palavra, que é uma palavra muito importante e necessária para os nossos dias. Este tema que foi escolhido, eu já, alguns anos atrás, eu dirigi uma campanha ali na sede, o pastor Edson me chamou para dirigir a campanha, e era esse tema sobre família. A minha família no altar do Senhor. Aleluia. E eu me lembrei, né, que foi uma bênção essa campanha, porque quando o Senhor Ele assenta no nosso coração algo, é porque nós precisamos, né? Estamos precisando, porque o Senhor, Ele não reúne ninguém em vão, a sua igreja em vão. Ele tem hoje uma palavra para o nosso coração. Independente da forma que nós chegamos aqui, independente da forma que nós entramos neste lugar, o Senhor já tem falado conosco e, por certo, falará ainda mais nessa noite. Amém, igreja? Eu quero ler a palavra de Josué, né? Capítulo 24, né? 24, vou ler o 14 e 15, que diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, além do rio no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, e aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glórias a Deus. Irmãos, quando nós falamos em família, é algo assim precioso, a qual o Senhor, foi o Senhor quem criou. Já foi dito aqui que é projeto de Deus, né? Foi o Senhor quem criou. E tudo aquilo que o Senhor, o nosso Deus, cria, o inimigo Ele quer destruir. Tudo aquilo que o Senhor formou, o inimigo Ele quer deturpar, Ele quer destruir, Ele quer entrar, Ele quer fazer coisas assim terríveis. E a gente tem visto o que está acontecendo nas famílias, né? Quando nós falamos de servir ao Senhor, de estar no altar do Senhor. Muitas pessoas, elas estão desapercebidas, elas não estão preocupadas no que está acontecendo, o que o inimigo está fazendo, infiltrando dentro das famílias para tirar as pessoas da presença do Senhor, para afastar as famílias da presença do Senhor. E muitas pessoas, irmãos, estão sendo levadas. Muitos que a gente vê que estão pregando, que estão cantando, que estão participando, que estão na igreja, nós não sabemos, muitos estão com seus lares destruídos. Por quê? Porque não estão vigiando. Irmãos, eu posso falar da minha família, mas quem conhece o profundo, quem sabe da vida de cada um é somente o Senhor. Aleluia. É somente Ele que pode dizer. E nós sabemos da forma que nós estamos. Se nós realmente estamos no altar, se a nossa família está no altar do Senhor. Verdade, Jesus. Porque muitas vezes, irmãos, como eu disse, as pessoas estão sendo levadas. A gente vê aí, né, na mídia, na sociedade, o que está acontecendo com as famílias. E as pessoas muitas vezes não param para pensar, não param para refletir
que as famílias precisam estar firmadas no Senhor. Aleluia. Precisam Glória estar a Deus. assim como Josué. Josué, ele declarou: eu e a minha casa serviremos ao Aleluia. Senhor. Nessa passagem que nós acabamos de ler, Josué, ele reúne ali o povo para uma renovação da aliança, do pacto com o Senhor. E ele disse: se vós escolher servir a outros deuses, os deuses dos teus antepassados, se for parecer bem aos seus olhos, servir aos deuses dos seus antepassados, mas eu e a minha casa, Aleluia. serviremos ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Uma decisão, uma escolha. Como tudo na nossa vida é uma escolha, é uma decisão. É verdade, Jesus. O que nós podemos ver nesse versículo aqui, é que o povo estava indeciso. Apesar do Senhor fazer grandes coisas, apesar do Senhor ter abençoado aquele povo no deserto, o povo ainda estava indeciso e não sabia quem servir. E não é diferente hoje. As pessoas vão para a igreja, um mês na igreja, um mês no mundo. É, Deus. Um mês na igreja, um mês no... Eles não têm decisão, estão indecisos a quem servir. Por quê? Porque estão ainda com seu coração no Egito. É, Jesus. O seu coração está lá ainda. Não tomou uma decisão de servir ao Senhor. E esse povo estava dessa forma, indeciso. Não tinha ainda tomado uma decisão firme no seu coração de servir ao Senhor. E Josué fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Um líder, ele não pode ser um líder somente na igreja. Ele começa lá no seu lar a liderar. E é por isso que nós vemos muitas vezes igrejas fracas espiritualmente falando. Não tem força, não tem estrutura. Por quê? Porque lá no lar está de um jeito, na igreja está de outro. Precisa começar lá no nosso lar. Porque o nosso primeiro ministério, irmãos, é a nossa família. Todos nós sabemos, irmãos, que se nós não cuidarmos da nossa família, infelizmente, não vamos conseguir ter um ministério próspero. Se nós não cuidarmos dos nossos filhos, como que nós vamos cuidar de uma igreja? Se nós não cuidarmos daqueles que são perto de nós, como é que nós vamos cuidar de um rebanho do Senhor? É uma palavra muito forte, irmãos. Aleluia. É muito forte. Glória a Deus. Porque a gente vê muitas vezes a pessoa na igreja e os seus filhos lá no mundo não tem força de vir para a casa do Senhor. E Josué era exemplo. Aleluia. Assim como era exemplo para o povo, assim como ele serviu a Moisés, ele servia a Deus em primeiro lugar. Aleluia. Glória a Deus. E como é que está o nosso exemplo na nossa casa? Começando por mim. Irmãos, nós não somos perfeitos, como já foi dito aqui. Ninguém de nós é perfeito. Todos nós falhamos, todos nós erramos, todos nós estamos sujeitos a falhar. Mas e como é que nós estamos tratando aquele que está junto conosco? Qual é o exemplo que nós estamos dando para que nossos filhos tenham prazer em vir à casa do Senhor? Para que nossos filhos tenham alegria de estar na presença do Senhor? Porque nós, pais e mães, é que ensinamos. Não é a igreja, não é a escola, somos nós. Começa lá no nosso lar. Eu estava meditando nesta palavra e me lembrando quando nós éramos pequenos, o meu pai, ele sempre nos ensinou, desde criança. Meu avô era pastor e o meu pai dirigia uma igreja, que assim, o meu avô construiu a igreja e meu pai era dirigente. E nós, tudo pequeno, eu e meus irmãos, a gente não gostava de ir para a igreja, pequenininho. Nós não gostávamos de ir para a igreja de jeito nenhum. E o meu pai, ele era muito duro com nós, muito rígido com nós. E papai falava assim: se vocês preferem ir para a igreja ou apanhar? É até engraçado, ele passava a mão na cinta: vocês escolhem ir para a igreja ou apanhar. Nós já estamos indo, nós estamos indo, papai, já vamos. E era assim que ele nos corrigia, era o jeito dele. Sabe, mas agora eu me lembro que valeu a pena. Aleluia. Valeu a
pena, porque estou aqui. Aleluia. Da forma que ele ensinou, talvez para alguns é estranho até, mas era o jeito dele ensinar. E a semente foi plantada no nosso coração. Aleluia. E a palavra diz que ainda que cresça, né, não vai se desviar, porque a semente está plantada no coração. E se desviar, o Senhor vai trazer de volta. Glória a Deus. E foi dessa forma que o meu pai nos ensinou. E até hoje ele é assim, irmãos. E esses dias minha mãe foi lá em casa e nós estávamos conversando, né? E aí de repente ele começou a falar de oração, de buscar a Deus e tal, conversando lá. Aí a minha mãe falou do meu pai, né? Que até hoje ele faz o culto doméstico. Glória a Deus. Porque aleluia. quando a gente era pequeno, era toda noite. Ele não falhava uma noite. Ele dizia, eu estudo. Ele dizia, vamos fazer o estudo. E eu achava que ele tinha parado de fazer. E mamãe falando para nós que ele não vai dormir quando não canta um hino, não ora e não lê a palavra. Toda noite ele fala. Aleluia. Glória a É o culto Deus. doméstico que ele faz somente com ela, só com a minha mãe. E ele fazia quando nós éramos todos pequenos. Aleluia. Isso é exemplo. Glória a Deus. Esse é exemplo que muitos, infelizmente, não tiveram a oportunidade de ter. Mas nós tivemos, né? E se nós estamos aqui, é porque os nossos pais nos ensinaram. Aleluia. E a palavra Glória diz a que Deus. Josué e a sua família serviram ao Senhor. Aleluia, Jesus. Josué é um exemplo. Glórias a ti. Exemplo de servo. Aleluia. Exemplo de líder. Que está faltando muitas vezes no nosso meio. Que é exemplo. Que é não somente falar, mas é praticar. É fazer aquilo que fala. Aleluia. Glória a É Deus. expressar na prática aquilo que está falando. Já foi mencionado aqui o Salmo. Abra aí Salmo 128. Aleluia. Foi lido aqui Glória e a mencionado Deus. já o Salmo Aleluia. 128. Aleluia. É um salmo muito lindo, né? Que fala a respeito da família. Aleluia. Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás, e tudo te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os seus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos, Aleluia. e a paz sobre Israel. Aleluia. Aleluia. Essa é a felicidade, né, da família Aleluia. que teme ao Senhor. É, Jesus. Quer temer ao Senhor? É obedecer a sua palavra. Irmãos, tudo que nós precisamos está aqui. Aleluia, Jesus. E muitas vezes erramos por não meditar na palavra, por não buscar. É, Deus. Tudo que nós precisamos está na palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Para a nossa Glória a vida Deus. diária. Porque a nossa vida ela precisa ser uma busca diária. Não é apenas quando nós entramos na casa do Senhor, na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Mas em todo momento da nossa vida. Todos os momentos, irmãos, nós precisamos estar buscando ao Senhor. Aleluia, Porque a Jesus. palavra do Senhor vai dizer que aquele que negligencia a sua família, ele é pior que o incrédulo. 1 Timóteo capítulo 12, verso 8. E é muito forte esse versículo. Porque se nós pararmos para analisar, é muito forte. Porque muitos querem sair, querem pregar, querem viajar para lá e para cá, e esquece que tem uma família. Eu sempre falo, comento com meu esposo, que tem que haver um equilíbrio entre as coisas. É isso aí. Porque muitas vezes as pessoas elas estão tão focadas em uma coisa e esquecem da outra. Deus não nos agrada disso, irmãos. É, Jesus. Esses dias eu vi um vídeo, até comentei com meu esposo, de um pastor com uma câmera ligada e mostrando a casa dele vazia. E ele falava bem assim: sabe por que está vazia a minha casa? Porque a semana inteira na igreja, oração no monte, oração de madrugada, eu esqueci que eu tinha uma esposa dentro de casa que precisava de mim. Filhos que precisavam de mim. E ele falando bem assim: eu perdi a minha esposa por falta de sabedoria e prudência.
Olha só, ele filmava, ele falava, foi embora. Ela me deixou, e ela não está errada, porque a culpa é minha. Ele falava assim. E eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para muitos que podem estar fazendo da mesma maneira, achando que está agradando a Deus. Mas não está. Aleluia. Porque nós precisamos ter o tempo para a nossa família, o tempo para estar na casa do Senhor, o tempo para o nosso trabalho. Tudo tem o seu tempo. Aleluia. E muitas vezes as pessoas não saem da igreja, irmãos, mas esquecem de cuidar dos seus próprios filhos. Imagina, irmão, ganhar tantas almas e perder a sua família. Deus querido. Imagina fazer tantas coisas achando que está fazendo a vontade do Senhor. E naquele grande dia, perder a sua família. Porque um filho, ele precisa da presença dos pais. Verdade, Jesus. Aleluia. Um filho, eu estava meditando, vindo para cá e meditando, um filho, ele esquece de um presente que ele ganha. Mas ele jamais vai esquecer da forma que os pais trataram. Eu, irmãos, é muito difícil eu lembrar o que eu ganhei quando era criança de presente dos meus pais. Mas eu jamais vou esquecer. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O que eles me ensinaram. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu jamais vou esquecer. Que a palavra do Senhor diz que nós precisamos honrar os nossos pais. Aleluia. Para que se prolongue os nossos dias na terra. Aleluia, Jesus. Filhos, Glória a Deus. sejam obedientes aos vossos pais. Aleluia. Pais, não provoque a ira nos vossos filhos. Verdade, Senhor. Muitas vezes nós queremos que nossos filhos nos obedeçam na marra. Mas muitas vezes nós estamos deixando a desejar nas nossas atitudes. Muitas vezes nós queremos que nossos filhos estejam conosco na igreja. Mas a nossa atitude muitas vezes está entristecendo o coração. Porque a Bíblia ela é bem clara quando ela diz: toda a palavra do Senhor para o nosso coração. Nós temos ensinamentos tremendos. Se nós erramos é porque queremos errar. Aleluia. Porque sempre o Senhor vai levantar alguém para abrir os nossos olhos. Sempre o Senhor vai usar alguém para falar conosco. É por aqui que deve andar. É por este caminho que você deve ir. Aleluia. Glória a Deus. Deus poderoso. E a gente vê que corta o coração da gente ver tantos jovens que não têm atenção dos pais. Tantos adolescentes que preferem ficar lá na rua do que dentro